Imagine encontrar algo tão raro, tão enigmático, que desafia todas as nossas expectativas sobre o universo. O que seria essa maravilha oculta, que até mesmo os cientistas mais brilhantes lutam para compreender? Pense em uma substância ou fenômeno que, apesar de sua raridade, pode conter segredos fundamentais sobre a própria natureza da existência. Já se perguntou o que é isso e por que é tão escasso? E mais importante, como algo tão raro pode ter um impacto tão monumental no nosso entendimento do cosmos? Prepare-se para uma viagem fascinante, onde cada descoberta nos leva a mais perguntas e mistérios. Vamos mergulhar nesse universo de raridades e explorar o que torna essas singularidades tão extraordinárias. Primeiro, matéria escura. A matéria escura é uma das maiores incógnitas da cosmologia moderna. Ela não emite, absorve ou reflete luz, o que a torna invisível e extremamente difícil de detectar diretamente. No entanto, sua presença é inferida através de seus efeitos gravitacionais sobre a matéria visível, como estrelas e galáxias. Sem a matéria escura, as galáxias não teriam a massa necessária para se manterem coesas, e provavelmente, se desintegrariam. Estima-se que a matéria escura componha cerca de 27% do conteúdo total do universo. Isso é impressionante, especialmente quando consideramos que toda a matéria comum, que inclui estrelas, planetas e todos os seres vivos, compõe apenas cerca de 5% do universo. A maior parte do que existe lá fora, portanto, é algo que não podemos ver diretamente, mas que sabemos estar presente devido aos seus efeitos gravitacionais. Os cientistas têm desenvolvido várias teorias para explicar a natureza da matéria escura, com candidatos que incluem partículas massivas de interação fraca, WIMPs e ixions. Diversos experimentos, tanto na Terra quanto no espaço, estão em andamento para detectar essas partículas diretamente. A descoberta da matéria escura seria um dos maiores avanços na física, ajudando a esclarecer muitos mistérios do nosso universo. Segundo, energia escura. Enquanto a matéria escura compõe uma parte substancial do universo, a energia escura é ainda mais dominante, correspondendo a cerca de 68% do cosmos. Essa forma misteriosa de energia é responsável pela aceleração da expansão do universo, um fenômeno descoberto na década de 1990 através da observação de supernovas distantes. Antes dessa descoberta, acreditava-se que a gravidade eventualmente desaceleraria a expansão do universo. A natureza exata da energia escura ainda é um dos maiores enigmas da ciência moderna. Existem várias hipóteses, incluindo a constante cosmológica introduzida por Einstein e a hipótese de campos de energia dinâmicos conhecidos como a quintessência. Cada uma dessas teorias tenta explicar como essa força pode estar atuando contra a gravidade, fazendo com que o universo se expanda a uma taxa acelerada. Estudos sobre a energia escura são realizados através da observação de galáxias e supernovas, bem como da análise da radiação cósmica de fundo em micro-ondas. A missão Euclid da Agência Espacial Europeia e o Telescópio Espacial James Webb da NASA são exemplos de projetos que visam lançar luz sobre essa misteriosa força. A compreensão da energia escura poderia revolucionar nossa percepção do universo e das leis fundamentais da física. Terceiro, neutrinos. Neutrinos são partículas subatômicas extremamente leves e quase sem massa, o que lhes permite atravessar a matéria quase sem interagir. Eles foram propostos pela primeira vez por Wolfgang Pauli em 1930, como uma forma de explicar a conservação da energia durante o decaimento beta. A existência dos neutrinos foi confirmada experimentalmente em 1956 por Clyde Cova e Frederick Reines. Essas partículas são produzidas em abundância em reações nucleares, como aquelas que ocorrem no Sol, em supernovas e em reatores nucleares na Terra. Apesar de serem extremamente numerosos, neutrinos são difíceis de detectar devido à sua interação mínima com a matéria. Detectores de neutrinos geralmente precisam ser grandes e localizados em profundidades subterrâneas para evitar interferências de outras partículas. O estudo dos neutrinos tem implicações significativas para a física de partículas e a cosmologia. Eles carregam informações valiosas sobre os processos nucleares que os geram e podem ajudar a resolver questões fundamentais, como a hierarquia de massas dos neutrinos e a violação da simetria CP. Experimentos como o Observatório de Neutrinos de Sudbury e o Ice Cube na Antártica estão na vanguarda dessa pesquisa, buscando entender melhor essas partículas elusivas.
Quarto. Antimatéria. A antimatéria é composta por antipartículas, que possuem a mesma massa que suas partículas correspondentes, mas com cargas opostas. Por exemplo, o antipróton tem a mesma massa que o próton, mas uma carga negativa. Quando a matéria e a antimatéria se encontram, elas se aniquilam mutuamente em um processo que libera uma enorme quantidade de energia na forma de raios gama. A existência da antimatéria foi prevista por Paul Dirac em 1928 e confirmada experimentalmente em 1932 por Carl Anderson, que descobriu o positron, a antipartícula do elétron. No universo observável, a antimatéria é extremamente rara. Isso levanta uma questão intrigante: e por que o universo parece ser composto quase inteiramente de matéria, quando as teorias sugerem que matéria e antimatéria deveriam ter sido criadas em quantidades iguais no Big Bang? Essa assimetria entre matéria e antimatéria é um dos grandes mistérios da cosmologia. Experimentos como o LHCb no Grande Colisor de Hadrons, CLHC, do CERN estão investigando essa questão, procurando entender as diferenças sutis entre as partículas e suas antipartículas. A compreensão da antimatéria não só ajudaria a explicar a composição do universo, mas também poderia abrir portas para tecnologias futuras, como a propulsão de espaçonaves utilizando a aniquilação de matéria e antimatéria. Quinto. Buracos negros de massa intermediária. Buracos negros de massa intermediária, INBHS, são um tipo raro de buraco negro que possui uma massa entre a dos buracos negros estelares e dos buracos negros supermassivos. Enquanto os buracos negros estelares têm massas que variam de cerca de 5 a 100 vezes a massa do Sol, e os buracos negros supermassivos podem ter milhões a bilhões de vezes a massa solar, os INBHS possuem massas que vão de centenas a milhares de vezes a massa do Sol. A existência de INBHS foi proposta para explicar certos fenômenos astrofísicos, como as fontes ultraluminosas de raios-x em galáxias anãs. No entanto, eles são extremamente difíceis de detectar, pois não emitem luz própria e só podem ser observados através de seus efeitos gravitacionais sobre a matéria circundante. Algumas possíveis detecções de INBHS foram feitas, mas a confirmação definitiva ainda é um desafio. A descoberta e o estudo de INBHS são importantes para a compreensão da formação e evolução dos buracos negros no universo. Eles podem representar um estágio intermediário no crescimento dos buracos negros supermassivos encontrados nos centros das galáxias. Missões futuras, como o Telescópio Espacial James Webb e observatórios de ondas gravitacionais, podem ajudar a identificar mais exemplos desses objetos elusivos, oferecendo novas pistas sobre a dinâmica e a história do cosmos. Sexto. Estrelas de nêutrons. Estrelas de nêutrons são os remanescentes ultradensos de supernovas, compostos quase inteiramente de nêutrons. Quando estrelas massivas esgotam seu combustível nuclear e explodem em supernovas, seus núcleos colapsam sob a gravidade, resultando em objetos extremamente compactos. Uma estrela de nêutrons típica tem uma massa entre 1,4 e 2 vezes a massa do Sol, mais um diâmetro de apenas cerca de 20 km. A densidade das estrelas de nêutrons é tão alta que uma única colher de chá de sua matéria pesaria bilhões de toneladas. Nessas condições extremas, os prótons e elétrons se combinam para formar nêutrons. As estrelas de nêutrons também possuem campos magnéticos incrivelmente fortes e podem girar a velocidades muito altas, emitindo feixes de radiação eletromagnética que podemos detectar como pulsares. O estudo das estrelas de nêutrons proporciona insights valiosos sobre a física de partículas e as condições extremas de densidade e gravidade. Observatórios como o Telescópio Espacial de Raios-X Chandra e o NICER na Estação Espacial Internacional estão fornecendo dados cruciais sobre essas estrelas. Além disso, a detecção de ondas gravitacionais provenientes da fusão de estrelas de nêutrons oferece uma nova maneira de explorar esses objetos misteriosos e testar as teorias da relatividade geral de Einstein. Sétimo. Quasares. Os quasares são alguns dos objetos mais brilhantes e energéticos do universo. Eles são núcleos galácticos ativos alimentados por buracos negros supermassivos que consomem grandes quantidades de matéria. À medida que essa matéria é atraída para o buraco negro, ela forma um disco de acreção ao seu redor. O atrito e as forças gravitacionais extremas dentro desse disco aquecem a matéria a temperaturas altíssimas, fazendo com que ela emita enormes quantidades de radiação em várias frequências, desde ondas de rádio até raios-x.
Os quasares foram originalmente descobertos na década de 1960 e, desde então, têm sido objeto de intensa pesquisa. Apesar de estarem localizados a bilhões de anos-luz de distância, sua luminosidade extrema permite que sejam observados com relativa facilidade. A luz dos quasares pode nos fornecer informações valiosas sobre as condições do universo primitivo, já que muitos deles estão localizados em regiões do espaço que existiam apenas alguns bilhões de anos após o Big Bang. O estudo dos quasares também ajuda a entender a formação e evolução das galáxias. Os buracos negros supermassivos que alimentam os quasares são encontrados no centro de muitas galáxias, incluindo a nossa própria Via Láctea. Compreender a relação entre esses buracos negros e as galáxias que os hospedam é crucial para uma visão completa da dinâmica cósmica. 8º. Galáxias anãs ultracompactas. As galáxias anãs ultracompactas são pequenas, mas densamente povoadas, contendo milhões de estrelas em um espaço muito reduzido. Elas são diferentes das galáxias anãs comuns, que são menos densas e espalhadas. Descobertas relativamente recentes, essas galáxias ultracompactas desafiam nossas teorias sobre a formação e evolução galáctica. Essas galáxias podem ser remanescentes de galáxias maiores que perderam a maior parte de sua massa devido a interações gravitacionais com galáxias vizinhas. Outra hipótese é que elas poderiam ser aglomerados globulares supermassivos, que são grupos de estrelas extremamente densos encontrados ao redor de muitas galáxias. A distinção entre galáxias anãs ultracompactas e aglomerados globulares supermassivos ainda é um tópico de debate entre os astrônomos. O estudo dessas galáxias pode fornecer informações sobre os processos de formação galáctica e a dinâmica das interações galácticas. Elas também podem oferecer pistas sobre a distribuição e a natureza da matéria escura, já que a quantidade de matéria visível nessas galáxias não é suficiente para explicar sua coesão gravitacional. 9. Nebulosas planetárias. Nebulosas planetárias são estruturas fascinantes que marcam o fim da vida de estrelas de massa intermediária, como o nosso Sol. Quando essas estrelas esgotam seu combustível nuclear, elas expelam suas camadas externas, criando uma nuvem de gás ionizado que brilha intensamente. Apesar do nome, nebulosas planetárias não têm relação com planetas, o termo foi cunhado no século XVIII devido à aparência semelhante a planetas quando vistas através de telescópios da época. Essas estruturas são visíveis por períodos relativamente curtos em termos cósmicos, geralmente algumas dezenas de milhares de anos. As formas e cores variadas das nebulosas planetárias resultam das diferentes composições químicas e das interações com o meio interestelar. Elas são importantes para a astronomia porque enriquecem o meio interestelar com elementos pesados, que são essenciais para a formação de novas estrelas e planetas. A análise das nebulosas planetárias ajuda a entender os processos de evolução estelar e a química do universo. Telescópios como o Hubble e o James Webb têm capturado imagens detalhadas dessas nebulosas, revelando estruturas complexas e belas que oferecem insights sobre as últimas fases da vida estelar. 10º. Radiação cósmica de fundo em micro-ondas, CMB. A radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ou CMB, é a radiação remanescente do Big Bang. Descoberta em 1965 por Arno Penzias e Robert Wilson, essa radiação é uma espécie de eco do nascimento do universo, permeando todo o cosmos de forma quase uniforme. Ela é observada como um fundo de micro-ondas com uma temperatura de cerca de 2,7 Kelvin, apenas um pouco acima do zero absoluto. O estudo do CMB tem sido crucial para a cosmologia. Ele fornece uma fotografia do universo quando ele tinha apenas cerca de 380 mil anos, permitindo aos cientistas testar teorias sobre a origem e a estrutura do cosmos. As pequenas variações de temperatura no CMB contêm informações sobre a distribuição de matéria e energia no universo primitivo e ajudam a determinar parâmetros fundamentais como a densidade, a composição e a taxa de expansão do universo. Missões como o satélite COBE, lançado em 1989, e o satélite Planck, lançado em 2009, têm fornecido mapas detalhados do CMB, refinando nossa compreensão do universo e ajudando a moldar um modelo cosmológico padrão. Essas observações continuam a ser uma ferramenta essencial para explorar questões fundamentais sobre o nosso universo. E agora, depois de mergulharmos tão profundamente no mistério da coisa mais rara do nosso universo, é hora de refletir sobre tudo o que aprendemos.
Mas antes de seguirmos em frente, pensem por um momento, se essa raridade cósmica é algo que desafia nossa compreensão atual, que outras maravilhas o universo pode estar escondendo de nós? Será que existem outras formas de matéria ou energia que ainda nem sequer imaginamos? Imagine só as possibilidades. Será que, em algum canto distante do cosmos, existe uma civilização capaz de manipular essas raridades de maneiras que sequer conseguimos conceber? E se pudéssemos, um dia, entender completamente esses mistérios, como isso transformaria nossa visão do universo e de nós mesmos? Enquanto ponderamos essas questões fascinantes, deixo uma pergunta para vocês: qual é a sua teoria favorita sobre os grandes mistérios do cosmos? Deixe nos comentários, porque quero muito saber o que vocês pensam. E se você gostou desse mergulho no desconhecido, não se esqueça de se inscrever no canal Heron Inventor e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Temos muitas outras descobertas e mistérios para explorar juntos. Até a próxima aventura científica, exploradores do desconhecido. E lembrem-se, o universo é vasto, e cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais da verdade. Quem sabe o que vamos encontrar a seguir? Fiquem curiosos e continuem explorando.